Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9, do verso 28 ao 35. Lucas, capítulo 9, do 28 ao 35. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca, muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles homens se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Glória a Deus. Deus tem preparado uma vida sobrenatural para nós, no seu alto monte. Agora, nós precisamos chegar neste lugar de adoração e de entrega completa. O primeiro ponto, precisamos ter uma fé inabalável. Só conseguiremos chegar neste lugar se tivermos uma fé inabalável. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A nossa alma, ela precisa sentir ou ver para algo acontecer. Agora o nosso espírito não. A fé, ao contrário da nossa alma, ela não precisa ver nem sentir, porque ela sabe. E uma coisa que é oposta à fé é a dúvida. Quando a dúvida chega, a fé vai embora. E quando temos dúvida, mas quando a fé chega, a dúvida também vai embora. As duas não ficam no mesmo lugar. Então precisamos ter fé para receber algo de Deus. Só através da fé que receberemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, está escrito: Porque andamos por fé e não por vista. Segundo ponto, precisamos crer na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Está escrito: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O terceiro ponto, precisamos obedecer a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 1, está escrito: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
Tem outra versão que eu gosto também, que fala bem assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e guardar os teus mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Então é uma promessa de Deus. Nosso Deus é um Deus de promessa, e precisamos crer na sua palavra, precisamos ter fé, que todas as promessas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, vai se cumprir. Amém? Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Está escrito: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Com essas três atitudes, com a fé, com o crer e o obedecer, vamos andar no sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, quando andou aqui nessa terra, ele sempre foi seguido por três tipos de pessoas, que podem ser classificadas em multidão, ovelhas e discípulos. Amém? Vamos repetir? Multidão, ovelhas e discípulos. Em João capítulo 6, verso 2, está escrito: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Primeiro, multidão. Multidão é composta por curiosos. Eles não se identificam com Jesus, são apenas espectadores e que se aproximam para ver algum milagre, na esperança de que o que ouviram falar sobre Jesus seja verdade. Chegam até trazer alguns necessitados. Lucas capítulo 9, verso 11. Está escrito: e sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhe do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Em Marcos, nós vemos uma história também, onde Jesus, uns dias depois, volta para Cafarnaum, e logo a notícia se espalhou, e a multidão encheu naquele lugar, na casa dele. Foi tanta gente que não cabia mais ninguém, e existia ali naquela redondeza um paralítico, que já há muito tempo, a Bíblia não fala quanto tempo que ele já estava paralítico, mas 4 amigos decidiu pegar ele e levar até Jesus, para ver se Jesus poderia fazer algum milagre a favor dele. E eles pegou e chegou na casa de Jesus. Quando chegaram ali, por causa da multidão, não conseguiram levar aquele paralítico até Jesus. Então eles tiveram a ideia de descer ele pelo telhado. E quando desceu ele para o telhado, Jesus vai e fala para aquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. E aquele homem foi curado para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem faz parte da multidão sempre fica numa distância segura, sem comprometer. A nossa fase de ser parte da multidão foi aquela que chegávamos perto da igreja ou de uma célula para procurar algumas bênçãos, mas sem comprometermos, sem criarmos vínculos e sem fazermos aliança. Em Deuteronômio 29:9 fala, está escrito: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prosperereis em tudo quanto fizerdes. Então o nosso Deus é um Deus de aliança. Nós precisamos andar em aliança com esse Deus. Em João 10, do verso 1 ao 5. João 10, do 1 ao 5. Está escrito: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte,
é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Segundo ponto, as ovelhas. Ovelhas são pessoas que se deixam se envolver, que reconhecem a voz, o cuidado, a orientação de Jesus sobre as suas vidas. Nessa fase de ovelhas, encontramos os que se envolvem com a igreja, que deixa ser cuidado, que ouve a voz de Jesus. Aqueles que se achegam a uma célula, que recebe as orientações, o cuidado, a cobertura espiritual. Somos ovelha quando nos identificamos como crentes em Jesus, aceitando o seu cuidado e proteção por meio da igreja. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 10, do 9 ao 11. Está escrito: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus é o nosso bom pastor, Ele deu a vida por nós. Terceiro ponto, os discípulos são os que identificam completamente com Jesus, pois busca ter o que Ele tinha, ser como Ele era, andar como Ele andou e servir como Ele serviu, cumprindo dessa forma a vontade do Pai. Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 27. Está escrito: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando sim, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Só conseguiremos ser um discípulo de Jesus se andarmos em aliança com Ele e seguindo os seus passos. Mateus, capítulo 16, verso 24 ao 26. Está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? O terceiro passo no sobrenatural é o encontro que Jesus preparou para todos os que têm uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Jesus? Nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça mais uma vez. Eu vou fazer uma oração, gostaria que você repetisse essa oração também, neste momento. Querido Pai, eu abro o meu coração
para que você venha fazer morada nele, que você venha me direcionar pelo seu caminho, que eu possa ouvir a sua palavra e obedecer. Eu faço essa aliança contigo esta noite. Amém? Glória a Deus, aleluias. Você que firmou uma aliança com Jesus, deixou de ser multidão e se tornou uma ovelha. Glória a Deus, aleluias. Hoje, porém, você recebe o desafio de se tornar um discípulo de Jesus. Deuteronômio 5:2. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Então, nosso Deus é um Deus de aliança, e Ele quer que nós andemos em aliança com Ele. Jesus tomou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Juntos foram a um lugar separado, subiram um monte para se encontrar com o Pai em oração. Ali no alto do monte, Jesus se transfigurou e os seus discípulos viram a sua glória. E Moisés, que representava o ministério da lei, e Elias, que representava o ministério dos profetas, apareceram ao lado de Jesus e conversaram com ele. Os 3 discípulos ficaram tão impactados com a glória de Deus manifestada em Jesus, que pediram para permanecer ali. E depois que eles tiveram essa experiência com Jesus, as suas vidas nunca mais foi a mesma. E é isso que o Senhor tem preparado. Ele quer que você tenha essa experiência que esses 3 discípulos tiveram ao subir um monte. Salmos 84:1 está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Êxodo 24 vai falar que Moisés, depois que Moisés subiu no monte Sinai e passou ali 40 dias e 40 noites com Deus, recebeu instruções para construir o tabernáculo, onde a glória de Deus ia se manifesta. Em Hebreus, capítulo 9, do verso 1 ao 8, está escrito: ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino, e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeleiro, e a mesa, e os pães da propiação, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim, preparadas a todo o tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Eu quero fazer uma alegoria entre 3 tipos de pessoas que seguiram Jesus, com 3 níveis de adoração no tabernáculo. O primeiro nível é o pátio, ou o átrio. O segundo nível, o lugar santo. O terceiro nível, Santo dos Santos. Para quem não conhece o tabernáculo, era uma tenda, e nessa tenda tinha 3 repartições. É como se fosse a igreja aqui. Um lado era o pátio, onde todos
podia chegar ali. Então, ali a gente coloca como se fosse a multidão. Todo mundo tinha acesso. Naquela época, menos os leprosos e impuros não podiam estar ali. Naquele lugar tinha ali o altar do holocausto e a pia com a água ou lavatório. O segundo nível era um pouquinho mais para frente e tinha um véu que separava. Nesse segundo nível é o lugar santo. Neste lugar só podia entrar as ovelhas. Naquele tempo, os sacerdotes. Ali tinha a mesa dos pães. Todo sábado colocava 12 pães frescos ali, e o sacerdote comia os pães no lugar santo. Tinha o candelabro e o altar do incenso, que ficava 24 horas queimando. O terceiro nível era um pouquinho mais para dentro. Nesse terceiro nível, que é o Santo dos Santos, neste lugar poderia entrar os discípulos. Naquele tempo, o sumo sacerdote. Ali, ele entrava uma vez por ano. Mas antes de entrar naquele lugar, ele precisava se santificar. Ele não entrava de mãos vazias, ele entrava com sangue, oferecendo ali para que Deus viesse perdoar o pecado dele e o pecado do povo. E ele entrava ali amarrado com a corda e era cheio de sino para fazer barulho, porque quando Deus perdoava o pecado da nação, o pecado do povo, ele saía dali vivo. Mas quando Deus não perdoava, ele saía dali morto, e não tinha como outras pessoas entrar para pegar ele, então tinha que puxar pela corda, porque se entrasse ali também, morreria também do mesmo jeito. Então por isso que tinha esse processo da corda e dos sinos ali. Então neste lugar, tinha o incenso de ouro e a arca da aliança. Era uma caixa revestida de ouro, tinha 2 querubins na tampa, que representava a aliança de Deus com o seu povo, a sua própria presença ia ali no meio deles. Muitos conseguem chegar até a igreja, mas não conseguem ser guiadas, não deixam ser orientadas por Jesus. Algumas conseguem se tornar ovelhas, ouve a voz de Jesus e desenvolve um relacionamento com Ele. Agora, tem uns que conseguem ser discípulos, querem subir no monte alto e ali se encontrar com a presença do Pai. O véu foi rasgado quando Jesus aceitou viver o propósito de Deus. Viveu aqui na terra como um ser humano, obedeceu a palavra de Deus, morreu naquela cruz, verteu todo o seu sangue, para que hoje possamos entrar no lugar santo e se achegar no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo, com o seu próprio sangue. Ele entrou ali, o sumo sacerdote tinha que entrar todo ano para fazer esse ato. Ele de uma vez só entrou e pagou o preço pelo nosso pecado. Isaías capítulo 40, verso 9. Está escrito: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Hoje, Jesus quer te levar ao monte, ou seja, ao encontro com Deus. O lugar do encontro é o lugar de revelação, o lugar de intimidade, o lugar de estar calado, o lugar de só ouvir a Jesus e lhe abrir as questões pessoais e mais íntimas. Quem vai ao encontro com Deus, quem sobe ao monte, é quem está preparado, quem está prestando atenção em Jesus, quem está disponível, quem está disposto, sem barreiras, quem está firme no propósito da aliança de oração. Amém? Glória a Deus. Quantos estão firmes nessa campanha de aliança?
Glória a Deus, aleluias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. E o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para todos nós. Então precisamos chegar neste lugar de adoração, neste lugar de entrega. Amém?